Saudações, aula de número 19, dando continuidade aos estudos sobre o Credo Apostólico. A aula tem o tema A Ressurreição do Corpo e a parte referente a esta lição do Credo está exposta, creio, na ressurreição do corpo. Introduzindo o assunto, apresento aqui uma porção do capítulo 32, parágrafos 2º e 3º da Confissão de Fé de Westminster. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos, e não outros, posto que com qualidades diferentes ficarão reunidos as suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra, enquanto o dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. Então, essa é uma grande promessa da Escritura, a ressurreição. Anunciada desde o Antigo Testamento, percorre também o Novo Testamento, o ensino é mesmo nos dois testamentos, sendo que no ministério de Jesus ele falou da ressurreição e demonstrou a verdade do seu ensino, ressuscitando mortos. O caso de Lázaro é um caso notável porque ele estava no túmulo, por exemplo, há 4 dias já, a decomposição do corpo já tinha começado. Segundo Ross, no ofício fúnebre, o ministro geralmente diz: visto que o onipotente Deus foi servido em sua providência chamar para si a alma desta pessoa, entregamos o seu corpo à terra, cinza a cinza, pó ao pó, na segura e certa segurança da ressurreição para a vida eterna, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo a fim de que ele seja semelhante a seu glorioso corpo, segundo a obra poderosa pela qual pode sujeitar todas as coisas a si mesmo. Então, ressuscitar é fazer voltar à vida, reviver. Significa que aquele que morreu volta a viver. E Cristo demonstrou a natureza da ressurreição por meio do seu poder sobre os mortos. Filho único de uma viúva também, podemos mencionar aqui, que estava num caixão rumo ao cemitério, foi ressuscitado por Jesus. Olha aí o que diz o texto. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Filha de Jairo, também uma menina de 12 anos, foi mais um caso. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Ele mandou que lhe dessem de comer. Ele fora entregue ao túmulo também, voltando a viver, saiu como entrara, né? A história do Lázaro aí, né? Vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa é a natureza, então, da ressurreição, ou de uma ressurreição. O processo será basicamente o mesmo para pessoas que forem ressuscitadas no dia da ressurreição geral. Será ouvida a ordem de Jesus, o corpo que morreu voltará a viver. E Paulo foi bem claro quanto à ressurreição, ao afirmar que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, para silenciar os incrédulos que zombaram da doutrina da ressurreição literal do corpo, o apóstolo Paulo indagou: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Lembrando que a morte de Jesus ela salvou e remiu toda a pessoa. Isso envolve o próprio corpo, né? O corpo presente será levantado e transformado no dia da ressurreição. A esperança espiritual depende da ressurreição, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. A nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, quando Paulo fala de corpo espiritual e diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus, ele não está dizendo que o corpo ressurreto deixa de ser físico e material. O corpo continua sendo corpo, continuará sendo corpo, né? Assim, para Paulo, essa carne, no sentido aí, é de fraqueza, corrupção, desonra, caracterizam o corpo atual debaixo do pecado. Um corpo espiritual é corpo cheio do Espírito Santo, moldado e guiado por ele.
Preservação da identidade do corpo não vai interferir na transformação que acontecerá pela ressurreição final. Os defeitos causados pelo pecado serão removidos de fato. Mortalidade e a corrupção causadas pelo pecado darão lugar à incorruptibilidade, à semelhança da glória do corpo de Cristo, que é próprio daquele estado de bem-aventurança do céu. E Cristo, quando redime, eu disse, redime integralmente. A consumação da obra redentora da parte dele inclui a redenção do corpo, e portanto os santos hão de entrar e desfrutar eternamente da herança incorruptível, sem mancha, imacessível, baseados na integridade de uma vida pessoal, reconstituída pela ressurreição. Então, por meio da ressurreição, a morte, o último inimigo, será destruída, e esse ato será o ato culminante de Cristo em sua regência de vitórias. E a salvação então encontrada em Cristo é condicionada por essa esperança e, nesse estado atual, aguarda a adoção de filhos, a redenção de corpos, conforme sustenta Romanos 8, 23 e 24. E mesmo agora, apesar das situações do mundo e da criação como um todo, debaixo do pecado, a gratidão é possível e a alegria indizível enquanto se aguarda a glória a ser revelada. Em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, está escrito que quanto a este corpo corruptível se revestir, quando, de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Assim, o pessimismo que contradiz a fé cristã haverá de ser derrotado de uma vez por todas. E além disso, esse pessimismo ele é problemático porque ele não conhece a esperança do verdadeiro cristão, como indicado no Catecismo Maior de Westminster, quando indaga que devemos crer quanto à ressurreição. E eis a resposta: devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, justos e injustos. Então os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos, que têm permanecido na sepultura, sendo, pois, novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Corpos dos justos, pelo Espírito de Cristo e em virtude de sua ressurreição, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais, incorruptíveis e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a desonra, como por um juiz ofendido. Então, assim, o cristão ele acredita na ressurreição do corpo que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, na consumação dos séculos. E as parábolas sobre o reino, elas ensinam que no fim dos tempos, Cristo voltará. E nesse dia haverá essa ressurreição geral, quando todas as nações e pessoas, individualmente, justos e ímpios, serão reunidos para serem julgados segundo o bem ou mal que fizeram por meio do corpo. E vários textos que identificam a consumação dos séculos, eles também falam sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição geral como acontecimentos praticamente simultâneos. Em João 5, 29, por exemplo, há a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. A passagem ela não fala de duas ressurreições separadas e distintas. Existe apenas uma ressurreição, quando todos, justos e ímpios, estarão reunidos diante do trono de Cristo. Para alguns o resultado do julgamento será a vida, enquanto que para outros a sentença final será condenação. A Bíblia ela não deixa margem para dúvida quanto à realidade da ressurreição de justos e injustos. A ressurreição dos injustos ela não recebe tanta explicação quanto a dos justos, porque o interesse da Bíblia diz respeito à ressurreição para a vida e salvação. Então, a ressurreição de Cristo ela é fundamental na realização do plano da salvação. E os corpos dos justos serão ressuscitados em poder, espirituais, incorruptíveis e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo, enquanto que o corpo do ímpio será ressuscitado para desonra, como por um juiz ofendido. Para aplicação, eu trago esse texto aqui no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí eu indago: eternidade pode ser para castigo eterno ou para a vida eterna? Quando Paulo fala em Atenas, no livro de Atos, muitos ouvem com boa mente. E quando ele fala da ressurreição dos mortos, alguns escarnecem, zombam. E aí eu indago: por que a rejeição de tal verdade tão preciosa?
e até mesmo nos dias de hoje. Juízo que segue explica algo, muitas vezes é a zombaria que é uma fuga, né? É um sinal de fuga decorrente do medo para essas pessoas. Recordando onde o Antigo Testamento menciona a ressurreição, como Jesus trata o assunto, qual é a natureza da ressurreição, como podemos esperar se dará a nossa ressurreição futura. Podemos ter certeza disso, por quê? Podemos saber sobre nosso corpo na ressurreição, porque a ressurreição é importante quando ela ocorrerá. E concluímos por aqui a lição de número 19 sobre a ressurreição do corpo.